Quero começar esse vídeo te fazendo uma pergunta bem simples. Você já chorou ou se emocionou assistindo um filme? Já aconteceu de você estar assistindo uma cena, sabendo racionalmente que aquilo é só um filme, que são atores, que existe um roteiro, uma câmera, uma edição, mas mesmo assim sentir o coração apertar? Imagina aquela cena clássica. O personagem principal sofre um acidente no final do filme. A música fica mais lenta, a câmera fecha no rosto, os outros personagens começam a chorar e você chora junto. Agora pensa comigo, se você sabe que aquilo não é real, por que o seu corpo reage como se fosse real? Por que o coração aperta? Por que os olhos se enchem de lágrimas? Por que a respiração muda? É exatamente aqui que entra a hipnose. Porque naquele momento você não está no modo racional, você está no modo emocional. Você não está analisando se aquilo é verdade ou mentira, você está imaginando, você está se colocando naquela cena. E quando a imaginação fica mais forte do que a razão, o corpo responde como se fosse real. Isso é estado de hipnose. Hipnose não é algo estranho, místico ou sobrenatural. É o estado natural do ser humano. E quando a sua atenção está tão focada em algo que o senso crítico racional fica em segundo plano, isso vai acontecer o tempo todo. Para quem não me conhece, eu sou o Dico Kanashiro e a partir de agora eu vou começar uma série de vídeos aqui no canal para te explicar de forma simples e profunda o que é hipnose, como ela funciona e por que você já vive esse estado várias vezes no dia sem você perceber. Se esse conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, deixa o like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Agora deixa eu aprofundar um pouco mais isso. O nosso cérebro funciona basicamente em dois modos: o modo racional e o modo emocional. O modo racional analisa, questiona, calcula, compara. Ele pergunta se faz sentido, se é lógico, se é possível. O modo emocional sente, reage, imagina. Ele não pergunta se é verdade ou mentira. Ele apenas vive a experiência. Quando você está no modo racional, você pode pensar, isso é só um filme. Mas quando você entra no modo emocional, isso perde a importância. O corpo não responde à lógica, o corpo responde à experiência. E hipnose é exatamente isso, uma experiência interna intensificada. Agora deixa eu dar um outro exemplo muito comum. Você já dirigiu a algum lugar, quando chegou, percebeu que nem lembrou do caminho? Você freou, acelerou, virou o volante, respeitou os sinais, mas não lembra conscientemente de cada detalhe do trajeto? Você não dormiu, você não desmaiou, você não perdeu a consciência. Você apenas entrou num estado de foco automático. E isso também é hipnose. Seu corpo sabia exatamente o que fazer, enquanto sua mente estava focada internamente. Talvez pensando em algo do trabalho, da vida, de uma conversa ou até de um problema. E aqui entra um ponto importante. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Ninguém entra na sua mente e aperta um botão. Ninguém te controla, ninguém tira o seu poder. Você entra nesse estado. O que o hipnoterapeuta faz é guiar o foco, a imaginação e a atenção. Mas quem imagina, sente e responde é você. Por isso a hipnose não é perda de controle, é exatamente o oposto. É foco direcionado. Quando a pessoa se permite imaginar, mais o corpo vai responder. E isso explica por que crianças entram em estado de hipnose com tanta facilidade. Elas não ficam analisando, elas não ficam questionando, elas simplesmente imaginam. O adulto, por outro lado, travam muito mais porque querem entender tudo antes de sentir. Mas a hipnose não é sobre entender, é sobre experienciar. Outro ponto importante é que hipnose não é sono. Se fosse sono, não haveria emoção. Não haveria resposta emocional nem corporal. Na hipnose, você está acordado, consciente, escutando e percebendo. O que muda é o foco. E quando alguém diz, eu fui para outro lugar durante a hipnose, o corpo ficou ali. O que foi para outro lugar foram os pensamentos. E isso acontece o dia inteiro com você. Você já ficou olhando para um ponto fixo, pensando em algo do passado ou imaginando algo do futuro? Seu corpo estava ali,
mas sua mente estava em outro lugar. Hipnose é isso, só que de forma intencional. Então, quando alguém pergunta, hipnose funciona? A pergunta mais correta seria, você consegue imaginar? Porque se você consegue imaginar, o seu corpo responde. E isso explica por que a hipnose é tão utilizada para trabalhar emoções, hábitos, comportamentos automáticos, reações que a pessoa não consegue mudar só pela lógica. Porque comportamento humano não é racional, é emocional. Enquanto você tenta mudar algo apenas pela força de vontade ou pela lógica, o corpo continua reagindo do mesmo jeito que sempre reagiu. A hipnose não cria nada novo, ela acessa padrões que já existem dentro de você. E quando bem utilizada, com consciência e intenção, ela ajuda a reorganizar esses padrões. Mas isso é assunto para os próximos vídeos. O mais importante desse vídeo é você sair entendendo uma coisa muito simples. Hipnose não é algo externo. Ele é um estado natural do seu funcionamento. Você já esteve em hipnose hoje e está o tempo todo. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo em que situação do seu dia a dia você percebe que entra mais facilmente nesse estado de foco e imaginação. No próximo vídeo, eu vou quebrar os maiores mitos da hipnose e explicar por que tanta gente ainda sente medo ou resistência a algo que é completamente natural. Se inscreve no canal, deixa seu like e a gente continua essa conversa no próximo vídeo.